faça uma avaliação, você tem que fazer uma avaliação completa do que já existe, do que é próximo, porque você está, ou se tiver alguma proximidade do que já existe, você é um novo entrante, né? Então, como você se comporta dentro desse mercado que você está tentando entrar? Então, eu aconselharia verificar, para quem não conhece, as 6 forças de Porter, fazer uma análise SWOT das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças desse mercado, para que a partir daí fazer toda uma metodologia bem embasada em startup, em design thinking e utilizando, dentre outras ferramentas aí muito comuns na inovação, para que tudo isso é passo antes de você começar a desenvolver o próprio hardware, tá? Então, depois de toda essa avaliação, para saber se realmente se está desenvolvendo uma solução que é um problema de uma grande massa de pessoas que dê sustentabilidade a um negócio futuramente, você vai validando o problema. Depois você vai, dentro das ideias de hardware que você pensa em produzir, você vai ter que validar se essa solução de fato é uma solução que resolve aquele problema que inicialmente você tinha previsto, que realmente existe. E depois você vai começar a trabalhar que tipo de modelo de negócio você vai trabalhar, vai estar oferecendo, qual modelo que você vai estar fazendo para oferecer valor para esses clientes que você tem almejado. Nesse momento, inclusive, pode acontecer que você vai ter que mudar de mercado. É outro cliente. Você pensava que era um e, na verdade, se tornou outro. E outra avaliação do mercado você tem que fazer para tornar viável aquilo ali. E, às vezes, uma volta também na validação, de novo, naqueles novos possíveis clientes que você tinha. Tá? Então, Lean Startup Design Thinking eu acho que são 2 bases aí para quem está pensando em desenvolver, para chegar com o seu produto na sociedade, como o professor colocou aqui. Para quem não quer brincar, para quem quer realmente atingir o mercado e chegar com o seu produto na sociedade, você tem um trabalhozinho com metodologias e literatura que já está disponível para todo mundo ler hoje aí. Então, o Vale do Silício faz assim, foi produzido esses livros baseados em experiências de lá, que acontecem por lá, a partir de 2006, e assim vem se desenvolvendo até hoje. E eu coloco outro ponto para reflexão, que hoje os nossos modelos de negócio não são os mesmos que no século passado. Hoje tem, na verdade, não é tão relevante, tem claro sua relevância, mas tem outra coisa que é mais relevante que isso. O que é isso que eu estou escondendo aqui e gerando um suspense? Não é tão relevante quem desenvolve primeiro. Hoje é mais relevante qual o melhor modelo de negócio para aquilo que foi desenvolvido. Ou seja, o modelo de inovação aberta, você pode pegar e emprestar. Todo o conhecimento não precisa estar dentro da sua empresa. Todo o produto não precisa ter sido desenvolvido na sua empresa. Pode ser desenvolvido por outras empresas, você fazer uma parceria com ela e ganhar com isso. Tá? Esse é um modelo que é bem utilizado hoje no mundo inteiro. Então, percebi que teve algumas discussões sobre patentes aí, vale a pena uma reflexão sobre isso também. Fazer até um contraponto, a minha especialidade é elaborar projetos para captar recursos para o desenvolvimento da inovação. Você vai participar do edital, ok. Teu projeto é inovador, ok. Até você submeter teu projeto, ser analisado na primeira fase, geralmente são 2 fases, vamos dizer assim, vou pegar como exemplo um edital de inovação do Senai. Submeteu o projeto, foi aprovado na primeira fase, foi para a segunda fase, fez o plano de projeto, foi aprovado. O tempo que você submeteu tua proposta até o tempo que você vai ser contratado para executar teu projeto, já se passaram 8 meses, tá? Depois de você, na hora que você submete, até você ser contratado para executar o projeto, 8 meses. Depois você tem mais 24 meses de desenvolvimento da proposta. Então a gente tem aí 2 anos e 8 meses a partir do momento que você submeteu o teu projeto. Quando a gente fala de alguns segmentos como construção civil,
sei lá, alimentos, a inovação é um pouco mais lenta em termos de disruptura, vamos dizer assim, de quebrar aquele mercado atual. Mas quando a gente está falando de hardware, você, em um ano você tem aí um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? E isso que Anderson falou de você estar alinhado com o mercado, utilizar essas ferramentas que ele diz, é bastante importante, porque você, geralmente, aquela sua primeira ideia que você teve, até o momento que você lança ela no mercado, se você continuar com a mesma ideia de início, ela já vai estar defasada. Tá? Então, se você não estiver alinhado com o mercado, ver aquilo que o cliente está, ver aquilo que a concorrência que o mercado está desenvolvendo, você já vai ficar um pouco defasado. Então, assim, o Albano falou aqui do caso da Findme, né? A Findme foi uma startup que teve um projeto aprovado no edital do Senai. Ela submeteu um projeto como sendo uma pulseira, um bottom de rastreamento de crianças. Tá? Hoje é uma empresa, hoje ela rastreia para segurança empresarial. Então ela mudou totalmente o mercado, né, durante o desenvolvimento do projeto. Então aquilo que é inovador quando você está com a ideia e de quando você vai lançar aquilo depende da sua percepção de mercado e de como você acompanha isso. Bom, pessoal, boa tarde. Aproveitar que vocês falaram um bocado aí e para mim fica mais fácil, né? Porque aí eu só complemento o que está faltando. Bom, quem de vocês aqui é formado em elétrica, eletrônica, mecatrônica? Olha só, né? Que beleza. Bom, eu também, né? Então, bem, quem de vocês aqui sabe resolver equação diferencial, montar aí fonte de alimentação, né? Por aí, né? E, bom, eu passei 30 anos nesse esquema aí meio utópico, né? E digo para vocês que não vale a pena. Sabe? Por quê? Comecei minha graduação na Escola Técnica de Recife, depois da graduação na UFPE, e lá eu tive como orientador de bolsa de extensão científica, o professor Eunício Feliberto, e a gente estava tentando fazer caracterização de sensores. O que é isso? De dispositivos. A gente criou um capacitor lá monolítico, né, estado sólido, e a gente, né, achava que ia bombar, ia detonar, né? Bom, hoje a China, o Japão já bota mais de 1 bilhão de transistores num centímetro quadrado. E o professor Eunício, né, está fazendo uma coisa. Está conseguindo, colocando um capacitor no mesmo espaço físico. E o Brasil é assim. Bom, quem aqui pensou em se tornar um curso de engenharia elétrica? Porque a pergunta é bem sutil. Então, a gente vira ou engenheiro elétrico, ou a gente se torna um curso de engenharia elétrica. Bom, a nossa educação hoje faz com que vocês virem, se transformem no curso de engenharia elétrica. Vocês não são engenheiros, de fato. E aí, sinto muito dizer isso, mas né, é verdade. E aí o que acontece? O que Anderson falou é muito interessante, né? Eu sempre falo isso na disciplina do mestrado. Quem aqui já ouviu falar em bosta em lata? Bedrock. Que é bosta em lata, né? O cara, né, quebrou várias vezes, está vendendo bosta em lata mesmo, não é isso mesmo. Né? Você pode estar na internet aí, quem quiser pode acessar. O cara vende 500 gramas de cocô enlatado, certo? Por R$ 24,99. O Bedrock é pior do que isso. É um modelo de negócio de uma pedra, e né, é uma pedra de estimação que ele vendeu por $3,95 cada pedra e ficou milionário vendendo pedra. Onde eu quero chegar? Pessoal, para a gente chegar a ter sucesso, a gente tem que ter um bom modelo de negócio. A tecnologia não importa. E a gente está muito atrasado. Então, aqui o pessoal fala que tem cientista e tal, eu detono totalmente. O Brasil não tem ciência, o Brasil tem um cara de ajuntador de tecnologia. Então, vamos assumir esse papel, fazer o que a Coreia do Sul faz. É muito mais interessante vocês entenderem o que há de tecnologia lá, tentar trazer para cá e gerenciar a montagem dessa tecnologia. Tem esse know-how de juntar tudo isso como administrador de engenharia elétrica. É muito mais interessante. Então, eu pivotei, depois de 30 anos de eletrônica, eu pivotei para a área de negócio por causa disso. Sai muito mais rápido que vocês pensarem, que vocês, com a roupa que vocês têm, juntar a tecnologia e sair criando coisas. O professor Jean Paul Talley, Rafael, sabe que o Brasil, primeiro, a gente tem que começar a pensar em subsistir. Fazer o que a Coreia do Sul fez. Vou montar as coisas. Depois, quando faltar, aí a gente olha assim, não, está faltando isso aqui, aí a gente vai para a ciência e começa a fazer engenharia de verdade. Começa a fazer física de verdade. E quando a gente não tiver essa mentalidade aberta, essa cultura de
fazer, né? Sair correndo atrás, fazer fundamentação para usar transistor, a gente está ferrado. Então, como é que eu vejo a inovação do ponto de vista de hardware? É pegar o hardware que tem, desenvolver modelos de negócio interessantes e ganhar dinheiro com isso. Essa é a inovação de hardware que eu vejo hoje em dia. Aí, quando você fica rico, como o Geleno aqui, tem milhões, né, tudo mais, aí você começa a investir, aí começa a pensar em investir em ciência para começar a desenvolver aquele hardware da forma melhor, aquela coisa, aquele processo, aquele protocolo. Aí é muito mais negócio. Então a gente fica aqui perdendo tempo na universidade, passa na engenharia, eu dou palestra para todas as engenharias aí, eu vejo que não existe curso de inovação, de empreendedorismo de verdade, né? Não existe gestão de projetos de verdade, não existe modelo de negócio de verdade. É só uma disciplina de empreendedorismo que fala uma besteira lá, péssimo, Morgan, essas besteiras tudo aí, que eu não vejo para que serve. Então é uma alienação, uma esquizofrenia que existe aí de stand-up aí que está acontecendo, que está normalmente frustrando a geração. A gente, antes, a universidade hoje é eficiente em criar desempregados. Agora a gente está eficiente em criar empresa quebrada. Ou a gente muda a postura geral, radical, né, e começa a ver a coisa como, do ponto de vista de empreendedorismo científico, ou então a gente vai totalmente morrer na praia. Vamos ser os maiores produtores de patentes de empresas do mundo, quebradas e patentes que não servem para nada. Tem mais um detalhe muito importante. Quando a gente começar a pensar no mercado, é muito relevante que a gente não se prive para a região onde a gente se encontra. Tá? Mercado de hardware, principalmente, a gente tem que pensar no nacional para o global. Tá? Como é que a gente pode acessar esses mercados aí? E aí, se em algum momento a gente precisar de um investimento, a gente conversa com o Geleno aí, mas porque para acessar esses mercados, geralmente você vai precisar de algum network ou investimento, tá? Mas fazendo uma reflexão aqui, 97% da nossa indústria aqui do Rio Grande do Norte, ela é micro e pequena. Ainda assim, ela tem muito serviço de hardware para ser feito. Ou seja, é um bom mercado já. Mas não é suficiente para quem faz hardware e quer vender a milhões e milhares em escala, grande escala, certo? Então você tem que pensar, ou seja, você não vai produzir apenas para 3%. 97% dessa indústria ela já sobrevive. E essa é a palavra mesmo, ela sobrevive. Ela é uma micro e pequena indústria. Tá? Ela não tem muito tempo, o Glaucio foi coordenador aqui da parte do FRN, do projeto mesmo, do ProInova, né? Teve essa experiência de como é implantar uns setores de gestão da inovação dentro da indústria do Rio Grande do Norte. Pode até comentar sobre isso aqui. Tá? Mas, ou seja, se você for criar uma empresa, fazer um mercado, pensando só no mercado, principalmente de hardware, pensando no mercado só do Rio Grande do Norte, você vai ficar brincando de fazer hardware. Quer comentar agora sobre? Roda aí. Eu provoquei, né? Tem mais coisa para saber. Alguém quer perguntar alguma coisa? Na fala do Glaucio, eu notei aqui duas coisas, para não esquecer, obviamente, que são pontos que eu tenho a mesma opinião, tá? Inclusive, muito alinhado. E aí trazer para a discussão exatamente o seguinte. Eu até conversando agora no intervalo com o Albano, né? Eu falei o seguinte, que é uma visão. Nós temos 20 incubadores, né? Foi falado na apresentação. E aí eu tenho uma percepção que as empresas que entram na incubadora, elas demoram muito a chegar no mercado. E eu vejo isso como um ponto falho do ecossistema incubadoras, né? Não sei se é o termo certo. E aí eu queria saber assim, como é que a gente consegue combater isso ou ser mais rápido? Eu tenho meio assim uma postura um pouco mais kamikaze assim, eu tenho uma ideia, desenvolvo e jogo no mercado e vamos ver qual que vai dar. Né? Assim, algumas coisas eu já fiz nesse sentido, uma parte deu certo, outra parte não. Né? E outro ponto é alinhado exatamente, éramos uma faculdade de desempregados, gerar desempregados, né? E aí a gente está numa vibe agora que todo mundo é startup.
tem uma ideia, colocar uma pedra em cima da outra empresa. Tem cursos à distância, EAD, enfim. Daqui a pouco todo mundo vai ser empresa, ninguém vai ser consumidor. Então, eu fico me perguntando, será que realmente a gente está no caminho certo com relação a originar um número tão grande de empresas? Né? Assim, as duas pontos que eu... Bacana. A gente vai ficar aqui até meia-noite. Pergunta mais não é a sua pergunta, é a qualidade da sua pergunta que vai exigir aqui todo um ecossistema, toda uma cultura aqui para discutir aqui. Mas é para falar? Quer falar? Alan. Bom, Alan, com relação à incubação, o que acontece? O primeiro processo de incubação foi eu que criei em 1800 e lá de pouco, 2007, né? Tanto que depois virou Nova Metrópole. E aí, cara, o que eu percebi? A gente, né, depois a gente criou Só um pequeno registro. Em 2005 já começava o movimento, o ITC, no Cefet, né? O Cefet começou em 90 aí. Tem mais de 10 anos. É mais antigo. É mais antigo. Eu falo aqui dentro do FRN. Né? O ITC de 96, eu acho. É mais antigo. É o mais antigo daqui, né? Mais antigo daqui. Tem 20 anos já. Bom, mas aqui dentro. Então eu cheguei para criar, veja só, eu vim de Recife, vim para cá e tal, aí queria criar uma empresa para incubar, para desenvolver sensores biométricos. Né? Aí fui à reitoria e perguntei à professora Bernadette, na época era professora de pesquisa, professora, como é que eu faço para incubar uma empresa aqui? Ela fazia, incubar? O que é isso? Poxa vida, 2007. Né? O ponto digital nas minhas costas lá. E, coincidentemente, ela é médica, né? E aí, nossa, você é engenheiro, você é incubado. Como é que é? Né? Então, e aí eu comecei a encher o saco dela e tal, é o seguinte, você vem para cá para resolver isso aí. E aí a gente criou o NATA depois criou a Metrópole, e por aí vai, a gente criou também a Tecnasa, Subinova, né? A gente está criamos 5 incubadoras. E aí, cara, eu percebi que a gente está começando a errar da seguinte forma, a gente está criando estrutura e não está criando gente. Então o que acontece? A primeira pergunta que você fez aí, está tudo errado hoje. Tanto que eu comecei a perceber isso quando a gente aprovou o mestrado de inovação. Então, o que acontece? Né? Já entrando na segunda pergunta sua. A gente não vai virar todo mundo indústria, todo mundo startup. Por quê? No mestrado, eu vim perceber que todo o processo, né? Vocês têm noção do Canvas? Quem desenha o Canvas? Todo mundo sabe, né? Todo o processo do Canvas roda em cima de quem? Em torno de uma proposta de valor. Então, hoje, quem desenvolve uma proposta de valor? Nós, para a gente, é o mestrado de inovação. Então, aqui para a Inova deve ter uma outra proposta, mas se a gente desenvolve uma inovação científica, aí as outras partes do Canva, as outras 8 partes do Canva, facilmente viram empresa. Mas o que acontece é o seguinte, a gente não está desenvolvendo propostas de valor decentes. Então, se você olhar, espremer mesmo aqui o mercado, rapaz, uma ou outra empresa vai sair alguma coisa. E às vezes tem inovação, mas não sabe escalar, tem inovação e não sabe as outras. Então, o nosso mestrado hoje, como ele está focado? Focado em desenvolver proposta de valor. E a proposta de valor é ancorada na criatividade. Essas duas coisas, o resto a gente arruma facilmente. Então, você hoje, se você fizer um teste de criatividade aqui, vai passar um ou outro. Então, só vão passar aqueles que vão virar indústria de verdade. O resto não passa. Eu sempre digo, pessoal, não existe. O que existe, até já me falou aqui, né, que a empresa Fine começou com um produto e foi para outro. Não, eles têm um bom modelo de negócio que pode rodar para qualquer coisa. Então, eles conseguem isso aí, escalar do ponto de vista de modelo de negócio, horizontalmente até, eles podem aplicar isso para achar, por exemplo, Jean Paul rastreia animais de pequeno porte. Pode rastrear também. Então, o que importa é a proposta de valor. Então, isso, que bate muito no mestrado, tem que ser feito de forma científica e metodológica. É isso que tem que ser feito. E não é porra louquismo que o pessoal faz aí, que uma coisa dá certo. Você vê o exemplo que eu dou direto por aqui. Por que é que o WhatsApp bateu o Instagram? O Telegram. Muito melhor o Telegram. Poder do negócio. E a gente tem que pensar como é que a gente vai criar coisas em cima disso aqui. Então, a proposta inicial, que eu é o seguinte: vamos pensar de forma criativa, cientificamente. E a gente tem como fazer isso. No mestrado da gente é só o que a gente bate. E o resto sai por tabela.
pergunta assim, geral, mas puxando o que o senhor falou sobre os sensores biomédicos e tal. É que na área da saúde, quais são as maiores barreiras assim, que a gente enfrenta no Brasil hoje para lançar produtos na área da saúde? Porque tem toda a questão da Anvisa e tudo, mas vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Né? Saúde aí. Bom, por coincidência também eu criei o departamento de engenharia biomédica, né? Mas a maior, uma é a Anvisa, né? A Anvisa, o pessoal fala que se entrar uma lava-jato ali vai ser muito pior do que está acontecendo por aqui. Então você tem que a Anvisa, a coisa é feia. Mas o que acontece? Pegar exemplos aqui. O CIMAR, uma mestrada nossa, desenvolveu lá uma espécie de shampoo para matar piolho. O que acontece? Como é que ela faz isso? Ela contratou um químico, desenvolveu com ela e tal, e ela conseguiu fazer uma espécie de máscara que mata o piolho por inanição. E aí, se ela fosse colocar como sendo uma coisa na área de fármaco, a Anvisa para 20 anos e muito dinheiro, né, por fora, dinheiro por fora dele. E aí o que ele fez? Botou como cosmético, vai vingar. O professor Hiroshima, que você deve conhecer, né, que é da ciência ilustrada, desenvolveu um colírio que aí é para manter o código. O que é que ele fez? Pingou isso numa espécie de gás, e aí patenteou a gás. Aí pode. Então, a gente tem que arrumar artifícios, tem muito furo na lei, em que você pode fazer para que você coloque uma coisa, né, que tinha a visão, por exemplo, sim, aí ele transformou uma coisa que era fármaco em hardware. Então tem que usar esse tipo de, infelizmente, gambiarra. Porque a barreira que você tem aqui é uma barreira, vamos dizer assim, político-corrupto, né, incomensurável. Você não consegue hoje em dia, porque as grandes empresas que mexem com fármaco não vão deixar você crescer. Que eu trabalhei um pouco com a produção da Ortoleg 2.0, né, assim, e eu ficava vendo a primeira versão e eu ficava pensando, né, o que é que falta para isso tomar o mercado, né, assim. Sim. Aí se é possível ainda produtos como esse, assim, na área ortopédica. Cara, o que o Wilson falou. Porque também tem algumas empresas que elas são permitidas de criar Sim. produtos, né, na Abimo, área né? ortopédica. Você tem que ter o selo da Abimo para conseguir fazer isso aí. Então, é muito mais interessante, por exemplo, a Temed, que é uma empresa que eu trabalhei, desenvolvi algumas patentes lá em 2002, 2003, o professor Jean Paul e Rafael estão trabalhando com elas agora. A Temed, ela desenvolve coisa para Martins, para Ericsson, mas ela não aparece. Você vai lá uma casa, não tem nem placa, né? Então, qual é a ideia? A ideia é você chegar perto de um grande desse, certo? E tentar desenvolver para ele. Esse é o que a gente está vendo que está acontecendo e está funcionando. Fora isso, se você... O próprio Hiroshima teve isso. Ele desenvolveu a ciência ilustrada, não deu, aí ele foi por baixo do pano e conseguiu desenvolver, fazer com que uma empresa, né, desenvolva tal tecnologia, mas na verdade não é a empresa, é ele por baixo. E aí você negocia, de repente o cara dá 10 milhões de reais, você fica satisfeito. Então, agora, tentar fazer aquele sonho é outra coisa que tem que aprender. Esse sonho de dizer que eu vou criar uma empresa para dominar o mundo e bater, isso aí é... Vamos por infiltração, né? Deixar a empresa dependente, depois você vê ela... Deixa eu fazer uma proposta aqui para vocês. A gente tem vários temas que vocês propuseram no formulário, certo? Para a gente tentar cobrir a maior quantidade de temas possível. Aí, aqui é o local onde a gente vai manter contato e vocês troquem cartões, e-mail, que é para a gente se conversar e se conhecer entre si e trocar ideias nesses temas específicos também, tá bom? Então vamos tentar seguir um pouco as perguntas que vocês colocaram lá nos formulários, certo? Eu vou me comportar. Vamos lá. Essa aqui vou tentar seguir de qualquer forma algum link com o que vocês estão conversando anteriormente. A segunda pergunta aqui diz o seguinte: o tema é interação entre academia e mercado produtor de hardware. Os centros universitários figuram entre os maiores locais de desenvolvimento de hardware em nosso estado, dada a disponibilidade de profissionais qualificados e de pesquisadores. As empresas lotadas em nosso estado experimentam um distanciamento entre mercado e academia. Na opinião de vocês, qual o motivo desse distanciamento e como podemos transformar essa situação? Então, vamos voltar a falar de comunidade, né? Porque, até comentei, né, na oportunidade que eu tive anteriormente,
que o fato de você ter duas empresas tendo essa iniciativa de criar um movimento para ser uma espécie de elo, né, entre o mercado, é o que, né, Glaucio? A gente chama lá na academia de tríplice hélice, que é uma teoria, né, que na prática a gente vê que não acontece, né? Então, assim, o que falta, na verdade, é esse entendimento de comunidade, de que essa comunidade que está aqui também poderia estar conectada com o mercado, as empresas também têm que ter um entendimento de que as universidades são, ou deveriam ser, o seu laboratório de inovação, tá? No contexto da inovação aberta, que a Anderson até acabou comentando aqui. Então, por que não aproveitar essas estruturas, infraestrutura, recursos, né? Muito dos recursos que o Gileno acaba, né, captando aí são recursos públicos, né? E assim, às vezes a gente não abre o olho para ter esse entendimento de que a gente faz parte de um ecossistema. E às vezes não conhecer esse ecossistema faz com que você fique para trás. Entende? Falaram um pouco aqui também de conceitos, né, de incubadora, de acelerador, enfim, e vários outros organismos que existem para ajudar quem está galgando esses patamares, né, digamos assim, subindo esses degraus para poder atingir, digamos aí, os 10 milhões aí da primeira aventura, né? Vender várias empresas para chegar aí enfim, entrar na Forbes pelo menos. Existem inúmeras estruturas hoje, tá? E assim, o que eu mais vejo, na verdade, que faz a diferença, muitas vezes não é o capital, né? É o relacionamento. É você se conectar com a pessoa correta, ou com a pessoa certa, que vai te dar a oportunidade de conhecer outra, que vai te apresentar o mercado, que vai te apresentar o cliente, que é extremamente importante. Então, tanto a incubadora quanto as aceleradoras, elas têm esse papel de trabalhar o network para que você consiga ir mais longe, né? Eu falei muito do ecossistema lá do Sul, que está muito mais aquecido, de fato está, né? Dificilmente eles olham para o Nordeste, e é a verdade, né? Então eu escutei muito falar do Belo Horizonte, de Florianópolis, que tem 2 outros ecossistemas que eles realmente assim enxergam, porque estão fazendo muita coisa boa e de grandes proporções, mas o que eu mais vejo eles irem buscar, principalmente as startups que saem daqui, é o relacionamento, né? Então tá dentro de uma comunidade que te ajuda, que independente do que você esteja vendendo, o seu produto, ele está tentando buscar fornecedores, outros prestadores. Dando uma outra analogia, né, que hoje a gente vive um segundo, sei lá, um quinto paradigma aí, dos que a gente já vem discutindo hoje, são as soluções middleware, né, que, enfim, quem aqui usa IFTT? Que já ouviu falar em IFTT? Um só, Zapier, 2. Zapier, alguém já ouviu falar no Zapier? Sabe o que é? É um conector de serviços. Para quem não sabe, dê uma olhada, é que nem assistir Black Mirror, tá? Vocês precisam dar e ver isso daí para poder depois refletir em cima, porque é conectar inúmeras possibilidades de ferramentas diferentes que existem por aí, que vocês não têm ideia que existem e que poderiam resolver mais rapidamente aquele problema que você está vivendo. Entendeu? Então eu vivo muito isso hoje. Então antes o cliente chega para mim e quer desenvolver um software, eu digo, pera lá, qual que é o teu problema? Vamos mapear aqui direitinho. Ó, você tem essa necessidade, você tem essa necessidade, você tem essa necessidade. Existe este que pode te ajudar nesse primeiro momento, mas ele não contempla aquele módulo, enfim, aquela funcionalidade. Mas você pode também fazer a integração entre esse e esse. Então, hoje eu costumo construir aplicações integradas com 3, 4, até 5 serviços de outras empresas. Aí, voltando lá que ela falou, né, de economia de serviços. Tem uma consultoria internacional que eu gosto muito, que é a Trend Watching, depois vocês podem procurar. Eles estão falando muito agora de experiência de usuário e principalmente economia de serviços. Então, eles estão falando muito porque é o que está acontecendo, né? Essa migração. Morte. Até a morte, porque a aposentadoria que o INSS dá ao empregador e ao autônomo, não simplesmente não dá nem para a gente viver. Eu estou chegando lá, estou dizendo a vocês o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Tá? Então a gente trabalha desse jeito, a gente mata um leão por dia. A gente tem que ter. Você vai fazer uma empresa pequenininha, você tem que ter uma pessoa ali para produzir, 2 técnicos, uma pessoa para atender, né, uma pessoa para embalar, para mandar o produto e tal. Eu vou precisar de 5 pessoas.
Você contrata 10. Por que você contrata 10? Ah, porque tem um monte de coisa. Tem um cara que falta, tem a mulher que pede, tem gestante, a gestante, tem. Eu não sou contra os direitos, não, gente. Eu só estou dizendo que é a realidade. Tá? Eu só estou dizendo que é a realidade. A gente precisa sim contratar 10. A gente compra o material, vai chegar para a empresa, quando ele passa lá na barreira lá, ele paga o ICMS. A gente paga aquele ICMS, ele chega para cá já paga. Você não vendeu, você não fez nada. Então está pago. Certo? Se perecer, adeus. Está pago. Você pagou, perdeu o material e perdeu o imposto que pagou sobre ele. Certo? As leis mudam todo dia. Hoje você faz um recolhimento de um jeito, amanhã você faz de outro. Então, vamos fazer um negócio bom, está se falando, não, a universidade tem que ensinar a desenvolver isso aqui de ideias, isso aqui, um monte de coisa muito boa, muito bonita, acho que eu concordo plenamente. A nossa realidade aqui é diferente da realidade dos outros países aí, a realidade dos Estados Unidos, lá você vai para uma empresa muito fácil. Aqui é bem diferente, certo? Então vamos fazer uma coisa, quer uma coisa excelente para a universidade fazer? Vamos formar políticos. Ah, forma político de qualidade. Se a gente botar aí para fazer lei de qualidade, lei boa. É tão simples, rapaz. Não é? Porque tem um monte de políticos lá, né? Muitos deles até analfabetos, chegam lá, não sabe, o cara fica vendendo lei no Congresso. Ah, lei para isso, lei para aquilo outro, o cara tem que fazer, tem que mostrar serviço, inventa um monte de lei. Esse país é um intrincado de leis, que é uma coisa fantástica. Todo dia se faz uma lei nova. E nada presta, na realidade. A gente está vivendo aqui uma realidade que é muito pior do que eu vivi quando eu tinha meus 15 anos de idade, que eu ia para uma festa, entendeu? Na praia, voltava, dormia na beira da praia com carteira no bolso, no outro dia eu acordava, estava com a carteira lá. Você imagina isso? Vocês já dormiram na varanda da casa, botaram uma rede e dormiram lá? Quem faz isso aqui? Quem? Tem economia fechada. Não adianta. Pois é. Então, besteira aqui, né? A gente vem com um monte de tecnologia, tá certo, a gente tem a melhor das intenções, mas a gente tem que pensar em que país a gente está vivendo. Sabe? Que país a gente está vivendo? Então a gente tem que formar política de qualidade. Ou então votar direito, mas você vai votar, você não tem nenhuma opção. Então agora criando aí um fundo para tirar dinheiro da gente, para eleger os caras que vão roubar o dinheiro da gente. Hein? É, não é?